Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu estou apresentando aqui esse vídeo, né, que na verdade é atendendo aí a uma solicitação de um aluno inscrito aqui no canal, que ele estava precisando de uma ajuda aí para resolver essa questão aqui do livro do Charles Close, né, um livro de circuitos elétricos. E a questão é a 5.9 e ela pede o seguinte, né, ela quer o valor, né, da tensão aqui nos terminais desse resistor, que a tensão aqui no terminal desse resistor, né, a tensão é zero de T, né, lembrando aí, ou seja, no domínio do tempo, e ele dá a tensão aqui da fonte, né, que também está no domínio do tempo, né, representada aí por essa expressão matemática, né, que é uma função cosseno, que tem um ângulo de fase aí de 30 graus. Como ele diz que o circuito está no estado permanente, né, então nós vamos aqui fazer cálculos de análise transitória. Então, para isso a gente vai trabalhar com o circuito, né, no domínio da frequência. Então eu vou pegar, em vez de usar aí a tensão na forma como está sendo dada, eu vou trabalhar com essa tensão na forma fasorial, né, onde eu vou manter aqui a amplitude do sinal da tensão, né, que é 10 volts, e acompanhado aqui desse argumento que é o ângulo de fase, né, que é o 30 graus. E vou fazer aí o cálculo das reatâncias, né? Em vez de trabalhar com os valores de indutância e capacitância, eu vou trabalhar com reatâncias capacitivas e indutivas. A reatância indutiva ela é igual ao J a ômega L, né? Onde o ômega aqui é a frequência angular, já é dada aqui. Essa frequência angular já é apresentada aqui na própria expressão, né, da tensão da fonte. E aí eu vou ter o valor aqui J4 e a reatância capacitiva também, né, eu vou calcular aqui, eu vou ter aí os valores de menos J1. Redesenhando o circuito, né, eu vou ter essa apresentação aqui, colocando os valores, né, das reatâncias e capacitâncias, né, e a tensão aqui já representada na forma fasorial. Isso aqui não é o valor RMS, né, é o valor do fasor mesmo, né. Então eu estou representando aquele sinal variando no tempo por um sinal fasorial, ok? No caso aqui, nessa condição, a gente pode aplicar aqui tanto o método da lei das malhas de Kirchhoff, né, ou a de nó. A escolha vai depender do que se deseja encontrar, né, o que o problema está pedindo. Como o problema está pedindo a tensão aqui nos terminais desse resistor de 10 ohms, eu acho mais interessante aplicar aqui a lei dos nós. Porque se eu calcular esse nó aqui, o valor da tensão desse nó, que é o VB, eu vou aplicar aqui um divisor de tensão e vou chegar aqui no valor da tensão sobre esse resistor. Se eu fosse trabalhar pela lei de malha, né, eu ia ter que trabalhar com 3 equações. Né? Então eu teria que essa equação, essa daqui, e a equação dessa malha, para depois calcular o valor, né, da tensão aqui no resistor. Então, aqui eu vou trabalhar com menos equações, né? Vou ter uma equação a menos, né? Então, para fazer esse cálculo, eu vou analisar as tensões em cada nó. A regra é a mesma, né? Utilizada lá em circuitos de corrente contínua, faz o mesmo em circuitos de corrente alternada, né? Levantando aqui as equações, eu vou chegar aqui na equação do nó, VA, né? Que está aqui representado. E aí, analisando aqui o nó VB, né? Fazendo essa análise, chego aqui a equação que representa o nó VB. Então eu tenho aqui duas equações, né, com duas variáveis. Então eu posso montar aqui um sistema de equações para resolver aqui, determinar aqui o valor da tensão no nó VB, que é o que me interessa. Eu particularmente eu gosto de usar a regra de Cramer, né, que trabalha com matrizes, né, e determinantes. Então, se a gente olhar aqui, né, a forma como estão dispostas as equações, vai ver que essa coluna aqui representa a variável VA, essa coluna representa a variável VB, e essa coluna representa a variável resultado. Né? Então, eu teria aqui
uma matriz, né? Se fosse aqui representar uma matriz representando os coeficientes aqui esse sistema de equação, teria uma matriz que representaria as variáveis, né, VA e VB, e teria aqui uma outra matriz representando aqui os resultados. Como eu falei, não me interessa saber quem é o VA, porque para o que o programa está me pedindo, calcular VA não seria, me ajudaria em nada, seria só mais um cálculo a se fazer. Então eu vou, de forma objetiva, calcular o valor de VB, que é o que me interessa. Então, utilizando a regra de Kramer, eu vou pegar aqui e dizer que VB é igual ao determinante, né, dos coeficientes aqui do sistema, sendo que o coeficiente aqui, a coluna que representa a variável VB, eu vou substituir ela, os coeficientes dela, pela coluna resultado aqui, né, pela matriz resultado. Então veja que na coluna aqui que representaria os coeficientes de VB, eu coloquei aqui os valores, né, dos resultados. E divido pelo determinante aqui dos coeficientes que multiplica aqui as variáveis. Né? Então, fazendo essa operação, eu vou chegar aqui nessa equação. E aí, sabendo quanto vale o valor de VB, eu posso aplicar o divisor de tensão para determinar o valor de E0. Como aqui, né, eu tenho um ramo, né, onde eu tenho aqui uma impedância composta por um indutor em série com um resistor. Então, eu fazendo o divisor de tensão aí para calcular a tensão em cima desse resistor de 10 ohms, vai ficar dessa maneira. O elemento que eu quero a tensão sobre ele, dividido pela soma dos elementos em série. E multiplico aqui pela tensão que está sobre essa associação. Chego aí nesse valor, né, para E0. Lembrando que aqui está na forma aqui de fasor, né? E o programa lá ele quer no domínio do tempo. Então, para passar para o domínio do tempo, eu mantenho aqui o módulo, né, da tensão. Poderia representar por uma função cosseno ou seno, mas nesse caso aqui estou representando por uma função cosseno. Até porque a fonte lá ela é cosseno, né? Então, eu teria aqui como resposta também um sinal em cosseno. Mas, se eu quisesse representar por uma função seno, também poderia. Eu só teria que alterar aqui o ângulo de fase, né? Porque seno e cosseno eles são complementares. Então, eu teria que fazer essa alteração. Então, eu tenho aqui que a tensão é zero no tempo, tem esse módulo, vezes o cosseno de ômega t, que no caso aqui é 2t, mais o ângulo de fase, que é esse aqui. Para poder comprovar que essa expressão aqui, de fato, ela modela o comportamento da tensão nos terminais daquele resistor, eu fiz uma simulação, aqui usando o PSIM. Então eu tenho aqui, ó, tenho aqui representado aqui o circuito, né? O E0 está aqui, né? O resistor de 10 ohms está aqui. Aqui eu estou medindo a tensão, né? Estou medindo aqui a tensão, E0. E aqui eu estou fazendo estou plotando aqui o sinal, né, com base naquilo que foi calculado, né, com base na expressão matemática. Então, se essa expressão matemática ela está correta, ela vai descrever o mesmo sinal medido, né, ou muito próximo, né, considerando que tem aí alguns erros por conta de aproximações. Então, quando eu faço a simulação, né, eu tenho isso aqui. Então, se a gente observar o módulo é o mesmo, tá vendo? Basicamente o mesmo, né? Tem uma diferençazinha aqui da equação para o que está sendo medido. O da equação está em azul, né? O medido está em vermelho. Você vê que elas estão sobrepostas aqui, né? Então, assim, a diferença aqui é muito mínima, né? Então é aceitável. Então aqui a gente comprova aí que o que foi calculado, né, está coerente, né?
O erro que existe é muito mínimo, né? É aceitável o erro. Então, fica aí nessa resolução. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários, né? Caso tenha contribuído aí no seu aprendizado aí, deixa o seu like aí, né? Compartilhe com seus amigos. E eu vou estar postando aí os outros 2 exercícios, né? Que foi me pedido também. E vou estar fazendo o mesmo formato aqui para vocês entenderem aí, beleza? Então, um forte abraço aí, até uma próxima aí, beleza?